E aí, meu povo, tudo certo? Bom dia, né? Pra quem tá vendo agora de manhã, pra quem tá vendo à tarde, né? Boa tarde. Eu espero mandar um pouquinho mais cedo esse vídeo, se não, bom dia pra todo mundo, tá? Então, eu resolvi gravar esses dois assuntos, na verdade, esses dois capítulos pra vocês, porque ele é um pouquinho maior, precisa de um pouquinho mais de atenção, e na aula, né, se torna um pouquinho mais difícil, a gente se empolga muito. Na verdade, eu me empolgo muito, né? Então, a gente vai, nesse vídeo eu vou falar das aulas 43 e 44, certo? Que é sobre módulo. Vocês já viram, já sabem, mas claro, eu vou começar do zero, daquilo que vocês já aprenderam, que vocês já sabem. E se não lembram, agora é hora da gente lembrar, tá? Então aí, ó, quem lembra o que é módulo? Qual é o principal conceito de módulo? Todo mundo lembra? Sim ou não? Espero que sim. Se não lembra, o que é módulo? Módulo ele é uma representação simbólica, obviamente em matemática tem muitos símbolos, que representa distância, mas não é qualquer tipo de distância. É a distância de qualquer número até o zero, qualquer número real, inteiro, natural, fração, decimal, qualquer um. Então, ó, eu coloquei aqui números inteiros, óbvio, porque fica mais fácil da gente ver, mas pode ser qualquer número real, certo? Número decimal, fração, inteiro, negativo, seja lá o que for. Inteiro, negativo, inteiro já pode ser negativo, né? Enfim, então, lembra de uma métrica, antes da gente até começar. Uma métrica, quando vocês usam para medir alguma coisa, vocês já viram alguma métrica, uma fita métrica, alguma coisa, uma treina, números negativos? Se você viu, ou se você um dia encontrar, pode me mostrar, porque aí a pessoa que criou isso, meu filho, tá querendo mudar o mundo. Porque não existe nenhuma distância negativa. E ano passado vocês usaram muito isso, quando vocês iam fazer delta, x', x2 linhas em alguma questão que envolvia distância, se o x' desse negativo ou x de duas linhas, vocês cortavam. Aqui é a mesma coisa, não se pode ter distância de número negativo, tá? Então assim, ó, se eu perguntar a vocês qual é o número que a distância dele até o zero vai dar 2, aí você pode me dizer o 2. Perfeito, ó. A distância do 2 até o zero vai dar 2. Mas alguém poderia me dizer, professora, mas o menos 2 também? Obviamente. Qual a distância do menos 2 até o zero? Vai ser 2. Então, professora, mas distância não pode ser negativa. Não, a resposta não pode ser negativa. Mas eu posso pensar na distância de um número negativo até o zero, tá? Porque, ó, a distância do menos 2 até o zero tem 2 espaços, é 2. A distância do 2 até o zero também é 2. Então, se eu colocasse aqui um exemplo para vocês, né? Assim, ó. Quanto vale o módulo de um número, ou seja, que número é esse que o módulo dele vai dar? 2. Aí muita gente às vezes acha que é só uma resposta, o módulo é fácil. Mas presta atenção, fora foi positivo, ele vai ter 2 respostas. Então, ó, o x pode ser tanto o 2 quanto, ou seja, ou x pode ser o menos 2. Mas lembra de uma coisa, ele está dentro do módulo. Fora do módulo, ó, está perfeitamente positivo. Então, tudo ok, tá? E se eu fizesse assim agora, descubra o número, ou seja, que a distância dele, ou seja, o módulo, né, vai dar menos 2. E aí, existe? Claro que não. Não vai existir distância negativa. Olha a diferença desse menos 2 aqui, que é o x, que está na parte de dentro, e esse menos 2 que está na parte de fora. Então, isso aqui, ó, a solução vai ser vazia. Isso aqui, ó, quando você for colocar a solução, coloque assim, ó, solução, coloque em ordem crescente, menos 2 e 2, tá? Então, aqui não tem solução. Mas por que não tem solução? Porque não existe distância negativa. O que significa esse módulo de x igual a menos 2? Significa o quê? Qual é o número, ou seja, x, que a distância dele até o zero dá menos 2. Não tem, tá? Solução vazia. Então, o que é que vocês precisam saber? Deixa eu colocar aqui para vocês relembrarem. Vocês precisam saber de uma coisa. Se eu tenho um módulo de alguma coisa e eu quero a resposta,
Ou ele já traz a resposta e eu quero descobrir aqui dentro. Primeiro, aqui dentro tem que ser sempre positivo ou pode ser também negativo. Porém, isso aqui, ó, que é a resposta, sempre tem que ser o quê? Positivo, mas é sempre, forever, tudo na galáxia. Ah, professora, mas na China pode ser negativo? Não, nem aqui nem na China, certo? Sempre, forever, always, positivo. Fora sempre tem que ser positivo. Dentro pode ser sim negativo. Deu para entender até aí? Tudo bem. Então, esse assunto vocês já viram essa parte. O que tem de novo no primeiro ano? Equação com módulo e inequação com módulo. Então, no Professors eu tinha colocado inequação, até inequação, mas esse vídeo vai ficar muito longo se eu for com inequação. Então, a gente vai agora para a aula 44, que é equação modular, tá? Então, prepara aí, organiza aí para a gente já ir para a aula 44, que é equação modular. Que no fundo também vocês já viram, mas foi de um jeito assim mais simples, só com um pouquinho a letra e tudo mais, tá? Deixa eu apagar aqui mais perfeitamente, né? Vou seguir assim, porque vou tentar não cortar esse vídeo, porque eu, como editora, sou uma ótima professora, né? Então, eu vou tentar fazer assim, direitinho. Equação modular. Primeiro, vamos relembrar o que é equação. Todo mundo lembra? Professora, equação tem igualdade e tem letra. Perfeito. Sendo que o que é uma equação modular? É uma igualdade com letras e módulo. Tá, as letras podem estar dentro do módulo, como podem também estar fora, tá bom? Então, a gente precisa analisar 3 possibilidades. Primeira possibilidade. Se o módulo de alguma coisa for 0. Aí, galera, se alguém separar em 2 partes, 0 menos 0, merece uma pizza. É só 0. A solução aqui vai ser só, unicamente, o 0. Se o módulo de x for um número k, vou chamar k de um número qualquer, sendo que esse k é maior que 0, ou seja, positivo, eu vou separar em 2 respostas. Ou seja, aqui dentro pode ser tanto o k ou pode ser o menos k. Foi aquele exemplo que a gente fez, né? Do 2 ou menos 2, tá? Agora, se o módulo de x for menos k, na verdade não vou colocar menos k não, vou colocar um k, sendo que esse k, ele é negativo. O que significa isso? Que ele é menor que 0, obviamente, né? Então, ó, se isso aqui, esse k, for menor que 0, a solução é vazia. Não tem solução. Então, qual é a dica que eu dou quando vocês estiverem resolvendo a equação modular? Primeira coisa, o seu olho tem que bater depois da igualdade. Sempre, sempre, sempre. Se tiver um número negativo, você não precisa nem se dar o trabalho de resolver. É só colocar vazio. Acabou-se, tá? Então, era bom que toda prova tivesse assim, né? Tudo negativo e a solução fosse vazia. Porém, sonhar não custa nada. Vamos lá fazer alguns exercícios que é o que importa. Vou colocar uns aqui, tá? Vou colocar 2 pelo menos. Jesus, eu espero que eu não esteja a podridão aqui, né? Porque essa já é a segunda vez que eu tenho que gravar essa aula. Vamos lá. X, eu venho aqui, deixa eu pegar aqui no livro. X, módulo de x menos 5, igual a 3. Aí vamos lá. Tem letra dentro do módulo, né? E esse módulo é 3. O que significa isso? Qual é o número aqui, subtraído de 5, e a distância dele até o 0 é 3. Imagine você ficar pensando isso. Mais complicado, melhor a gente resolver. Qual foi a primeira coisa que eu pedi para vocês olharem? Isso mesmo, depois da igualdade. Ele é o quê, ó? Positivo. Então, tá tudo ok. A gente vai separar em 2 maneiras, né? Então, ó, ou aqui dentro vai ser 3, x menos 5 igual a 3, ou aqui dentro, x menos 5 vai ser menos 3. Lembra que é a parte de dentro, tá? E agora é só resolver. Isso aqui é mais fácil do que dar doce para criança, né? Passa o menos 5 para lá,
como mais 5 junta com 3, que vai dar 8. Mesma coisa lá, sendo que vai juntar com menos 3, que vai dar 2. Então, solução em ordem crescente, 2 e 8. Tá vendo como é fácil? Pode vir outras maiores e tal? Pode, galera. Pode vir fração, módulo com fração. É só vocês resolverem com fração. Mas é sempre isso. Primeira coisa, olha do lado de fora se está positivo ou se está negativo. Eu não vou fazer um exemplo com negativo, até porque a gente ia perder tempo. Mas, porventura, eu colocasse o menos 3 aqui fora. Você olhava assim, será que eu preciso resolver? Claro que não. Você pode colocar já direitinho, bem lindo, um Szinho de solução e colocar igual ao vazio. Sempre farei, tá? Agora vamos resolver um mais elaborado, mais bonitinho. Botar aqui com uma equaçãozinha de segundo grau, né? Por que não? Aqui a equação do primeiro grau tá muito easy. Módulo de x ao quadrado mais 2 módulo de x menos 15 igual a 0. Uma observação, porque vocês podem ver isso em outros livros, em alguma questão. Esse quadrado pode vir tanto fora quanto dentro do módulo. É a mesma coisa. Por quê? Porque qualquer coisa levada ao quadrado é positivo. Então, esse módulo aqui vai ser sempre positivo, tá? Então, não vai modificar em nada. Isso aqui, quando vocês forem resolver, vou fazer delta x lixo, y lixo, 2 linhas, seja lá o que for. Nesse caso, você não pode fazer. Por quê? Porque está em módulo. Você só tira delta quando é só o x normal, o y normal, uma letra normal. Agora, dentro de um módulo, não. Então, isso me lembra o quê? Uma coisa que vocês estudaram no 9º ano, que é a equação biquadrada. O que vocês fazem na equação biquadrada? Vocês trocavam primeiro, né? Em vez de se dava, sei lá, x à quarta, você trocava... Pera aí que deu uma bugação aqui. Voltou. O que vocês faziam? Vocês trocavam por uma outra letra e depois voltavam para terminar de resolver. Aqui é a mesma coisa. Vocês vão fazer um artifício. O que ser este artifício? Vocês vão trocar esse módulo por uma letra. Depois vocês voltam para o artifício, certo? O artifício é só para ajudar você a resolver. Então, eu quero transformar... Se eu quero tirar um módulo, eu vou chamar o módulo de uma outra letra. Então, módulo de x eu vou chamar de y. Aí vamos trocar. Módulo de x é y, então vai ficar y ao quadrado mais 2y menos 15. Agora sim você consegue fazer delta, tá? Agora sim. Você vai lá resolver. Vamos fazer rapidozinho. Delta é igual a b quadrado, que dá 4, menos 4 vezes 1, e o c que é menos 15. Então, bota logo menos 15. Delta vai ser menos com menos mais, 60, com 4, 64. Perfeito, sem defeito. Bora agora pro y'. Galera, não troca, porque a gente está acostumado com o tal do x, né? Sendo que se a gente aqui fez o delta com y, a gente vai pro y' e y duas linhas. Isso é extremamente importante, viu? Porque se vocês chamarem isso aqui de x, vocês vão ter que trocar aqui no lugar do x, que na verdade você não trocou o x, né? Você trocou o módulo de x e chamou de y. Então tenham cuidado. Aí agora, ó, y vai ser menos b, ou seja, menos 2, mais ou menos a raiz de 64, que é o 8, sobre 2a. O a é 1, então fica só o 2. Vamos para o y' e vamos fazer também o y duas linhas. Ó, vou usar o mais. Menos 2 com mais 8. 6 dividido por 2, 3. Menos 2 com menos 8, menos 10 dividido por 2, menos 5. Aí teria alguém que dizer assim, professora, eu posso cortar logo o negativo? Nesse caso, sim, mas vamos entender por que pode cortar, tá? Vamos fazer. Quando você termina, você terminou e encontrou o y, mas a minha questão começou com x, então eu quero que você descubra o x, não y. Então você precisa voltar para o artifício. Como foram duas respostas, você vai fazer dois cálculos, certo? Primeiro cálculo, no lugar do y você vai trocar por 3. Então, módulo de x igual a 3.
Como é positivo, duas respostas. X igual a 3 ou x igual a menos 3. Segunda resposta, vou trocar o y por menos 5. Então, o módulo de x igual a menos 5. Eita, professora, depois do módulo tá negativo. Então, isso aqui, vou colocar só assim, tá, galera? Pra gente, por conta do espaço, vazio. Isso aqui not existe. Então, a solução só vai ser o 3 e o menos 3. Solução, menos 3 e 3. Aí alguém poderia dizer assim, professor, e se desse 5 positivo? Iam ter 4 alternativas, ou 4 soluções? Sim, ia ser 3, menos 3, 5 e menos 5, tá? Pode ser, uma resposta dessa pode ser com 2 soluções, 3 soluções, 4 e por aí vai, tá bom? Outra coisa que vocês poderiam errar, achar que a resposta era só o 3. Mas lembra que aqui é o y. Eu comecei a minha questão com x. Eu tenho que voltar e substituir esse y, tá certo? É isso. Vocês têm questões no livro de vocês com a equação do segundo grau. Tem umas questões bem fáceis, tá? Não vou dar na equação porque senão vai ficar muito grande. O que é que eu quero que vocês façam? As páginas 120 e 121 resolvam, que na próxima aula a gente termina, corrige e comece na equação. Certo, meus amores? Se alguém não entender algum passo, se for muito rápido em alguma coisa assim, né, já até para adiantar um pouquinho, você anota aí no seu caderno e na próxima aula eu tiro a sua dúvida. Agora não fique sem tirar dúvida, pelo amor de Deus, não fique guardando aí não, tá bom? Então 120, 121, faça exercício que na próxima aula a gente se vê, tá bom? Um beijo e até quarta-feira.